Você que acabou de dar play, você está aguentando essa vida da sociedade moderna, onde a todo momento você tem que ser, você é cobrado de ser produtivo, aparece aí no seu YouTube vários vídeos, como ser produtivo, como baixar um aplicativo produtivo, como não sei o que lá produtivo, como gerenciar o seu tempo. Você está cansado dessa merda de sociedade de vida? Se você tá, esse vídeo é para você. Por quê, Pedro Cortar? Que aqui a gente vai entender melhor como essa hiperatividade, essa autocobrança, na verdade, é uma prisão que nós fomos colocados pelos desdobramentos dessa nova sociedade, a sociedade do desempenho. E o Byung Chul Han vai ajudar a gente nesse processo, nessa caminhada. Não precisa copiar, vai traduzir aquelas loucuras que ele escreveu naquele livro, aquela mistura do cacete de autores, Nietzsche, Agamben, autor Heidegger. aleatório, Heidegger. Então a gente vai tentar traduzir isso daqui nas principais ideias. Então vem com a gente. Eu sou Rodrigo R. de Carvalho. Esse daí é Pedro Cortar e começa mais um. Não precisa copiar. Para Han, nem todo cansaço é um problema. Na sua forma mais criativa, o cansaço pode levar a gente à reflexão, à contemplação e até mesmo a uma vida mais imaginativa. Nietzsche e o Heidegger, por exemplo, eles viam no cansaço uma oportunidade, né, de você repensar o mundo e você buscar sentidos mais profundos para a realidade e para sua própria vida. Só que na sociedade do desempenho, o cansaço e o intervalo perdeu o seu potencial filosófico e se tornou algo ruim, algo mal visto, algo destrutivo. Por quê? Por quê? Porque ela não é um ponto de pausa, mas uma consequência da hiperatividade. Essa hiperatividade ela é ligada a essa lógica da multitarefa que define a sociedade do desempenho. E de acordo com o Han, essa multitarefa ela não é um avanço, ela representa um retrocesso às origens animais do comportamento humano. Então, o que é essa multitarefa? É você estar vendo um filme, tá com o celular na mão, checando as mensagens, e aí você tem que lavar a louça, você tem que ouvir um podcast, você quer ler um negócio, mas ao mesmo tempo você quer deixar o joguinho aberto para você ir mexendo, aí você para a leitura e mexe no joguinho. Isso que é multitarefa. Mas, como o Rodrigo disse, isso não é uma capacidade cognitiva superior que os seres humanos desenvolveram nessa época nossa aqui, mas na verdade é um retrocesso às nossas origens animais. Por quê? Essa atenção dispersa que a gente usa na hora de fazer o multitasking, né, que como se fala também, ela é o que os animais precisam para sobreviver na natureza. Por quê? Quando você bebe água, você precisa estar atento se tem um predador perto. Quando você vai dormir, seu ouvido tem que ficar lá desperto, esperando alguém se aproximar. Quando você começa a comer alguma coisa, você tem que ficar vigiando. Então, na verdade, é um retrocesso a uma forma mais animalesca de existir. O real desenvolvimento do ser humano, né, da civilização humana, é a capacidade do foco profundo, que só foi criada a partir, né, quando a gente conseguiu dominar, né, esses elementos aí, sair desse mundo natural, do perigo total, do perigo o tempo todo, e aí a gente pode se dedicar a tarefas como o conhecimento, a arte, a cultura, que dependem desse foco profundo e dessa especialização ali de você ficar fazendo aquela tarefa, sem ter que a sua mente ficar o tempo todo pensando se algum predador vai surgir do nada e te atacar. Quando a gente fica com esse foco dividido, né, entre as tarefas, entre consumo de redes sociais e etc., isso desgasta a nossa mente e impede que a gente desenvolva um sentido genuíno de criação, que a gente aprofunde a nossa criação. Então é como se a gente estivesse ocupado sempre, mas a gente nunca tivesse presente no que a gente está fazendo, entende? É como se a gente estivesse disperso. Eu estou ali, eu estou ocupado, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não estou presente em nenhuma dessas tarefas que eu estou fazendo. Eu não estou jogando o jogo, eu não estou lendo o livro, eu não estou vendo o filme, eu não estou lavando a louça, eu não estou comendo, eu estou disperso entre todas essas coisas. Por exemplo, esse livro aqui, queridos ouvintes, que a gente está estudando hoje nessas férias, ele era para ser nosso programa de férias do ano passado. Só que o que aconteceu? Eu li esse livro em multitarefa, enquanto eu estava fazendo outras muitas coisas. E a linguagem do Han é bem complicadinha de você ouvir, então eu não consegui entender porra nenhuma, não consegui entender nada. Ele fazia um monte de relação com Nietzsche, Heidegger, Foucault. Eu não entendi nada que ele estava falando. Ele falando de sistema imunológico. Aí eu larguei de mão, a gente gravou outras coisas, vida que segue. Só que aí eu fui fazer esse, dessa vez aqui, e agora eu tô com um hábito novo, né? Tô tentando me desconectar, aprendi aí muito com Não Precisa Copiar. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô imprimindo as coisas para ler. Então, cada capítulo eu imprimia e lia. Depois eu peguei o audiolivro que tem aqui no Storytel e botava enquanto eu estava caminhando com os meus cachorros.
Então você não precisa focar nos cachorros, né? O cachorro tá ali mijando, você fica ali. Então eu lia primeiro sozinho no papel, depois eu ouvi, focado no conteúdo, e aí eu consegui entender, e aí eu consegui escrever o roteiro, e aí que estamos nós. E como vocês podem ver, tá bem mais fácil de entender aqui. Então, se você dá uma conferida aí no PDF não, compra o livro. Se você der uma conferida aí no livro, você vai ver que é bem mais complicado o jeito que ele fala. Mas aqui a gente conseguiu esmiuçar para vocês, graças a esse foco, que é o centro dessa existência humana. Não é uma simples questão de sobrevivência, mas é uma questão de sentido. Só quem não está entre nós aqui são as árvores que você gastou imprimindo esses capítulos desses livros, que poderia ser o Kindle, mas tudo bem. Poderia ser o Kindle, verdade. É que é mais uma questão simbólica, né? Gestual, assim, tipo, Entendi. estou aqui sentado com um papel na mão. Mas eu voltei a ler o Kindle também agora. Isso aí foi no dezembro que eu tava mais nessa vibe. Então, qual que é o ponto do ranking? Então, essa lógica, ela suprime o ócio, suprime a contemplação, que são elementos essenciais dessa saúde psíquica, né? Enquanto essa multitarefa, ela acaba prendendo a nossa atenção no que está imediato ali, de maneira muito superficial, sem permitir essa busca pelo mais profundo, essa contemplação sobre o mais profundo. No passado, o ócio era valorizado como algo muito importante para o desenvolvimento da criatividade e da sua conexão com o ser. Só que na sociedade de desempenho, ele é visto como improdutivo, é uma espécie de novo pecado contra essa lógica da produtividade exacerbada. E qual é a consequência disso? Que você, sem conseguir fazer pausas, sem conseguir contemplar, sem conseguir fazer nada disso, a sua capacidade criativa, a capacidade da sua mente de absorver aquela informação ou aquela experiência, a capacidade dela de descansar e de se regenerar, acaba adoecendo. Capazes de explorar essa camada mais profunda da existência humana, ou seja, sem esse nível de contemplação, a gente se torna seres humanos menos humanos e mais instintivos. A gente fica preso, então, nesse ciclo incessante de reação e estímulos externos, como um cachorro, né? Como o Quixote, como o Mushu. Você está lá vivendo a sua vida, de repente você ouve um barulho e você reage, você vê um movimento, você reage, você ouve uma palavra que você gosta, você reage. Não tem aquele nível de profundidade de receber o estímulo, pausar e falar o que, que eu acho sobre isso, o que eu penso sobre isso é bom, isso é ruim para mim, não tem essa capacidade. Então, esse sujeito contemporâneo, né, como nós já dissemos, ele é explorado e explorador de si mesmo, e, de alguma maneira, essa dinâmica de exploração, de autoexploração, ela acaba se traduzindo num tipo de esgotamento. Então, essa pressão por ser cada vez mais produtivo, que vem principalmente de dentro de você mesmo, dessas internalizações, dessa expectativa da sociedade, acaba se transformando numa autocobrança que vai te adoecer. Então, a liberdade de fazer mais, ela não é um privilégio, mas um fardo que prende a gente nesse ciclo de trabalho e exaustão. Então, aí fica a pergunta diante desse diagnóstico aqui. Como a gente vai retomar o espaço do ócio e o espaço da contemplação? Como a gente vai, em vez de fazer mais, buscar esse não fazer? E essa ideia, ela não implica necessariamente em passividade, mas de uma revalorização do tempo e da contemplação da realidade. Então, momentos de silêncio, pausas, né, pausas de verdade, pausas genuínas, onde você para de fazer as coisas que você está fazendo, para de se conectar a um monte de coisa ao mesmo tempo. E até mesmo o tédio, ela pode ser ferramentas muito produtivas. Produtivas eu não posso usar, né? Palavra proibida nesse episódio. Podem ser muito efetivas, né, para combater o cansaço, esse cansaço destrutivo que o Han tá trazendo aqui. Eu vejo muito isso quando eu vou no cinema. Hoje em dia as pessoas usam o celular no cinema, Rodrigo. Eu É. vou no cinema quando eu fico muito preso nesse ciclo de rede social. Eu gosto de ir no cinema para justamente me obrigar a ficar ali 2 horas sem contato nenhum com rede social, focado no filme, né? Um ambiente propício a te ajudar a desenvolver esse foco. Só que eu tô percebendo das últimas vezes que eu fui no cinema que as pessoas estão ligando foda-se para isso agora. As pessoas estão usando o celular com luz e barulho dentro do cinema. Então, uma experiência terrível. Até ali, que era um espaço reservado, a gente perdeu essa capacidade de focar profundamente e a gente fica preso nesse estado instintivo e disperso. Então, esse é um sinal da nossa doença, Rodrigo. Se você não tem a capacidade de se entediar por conta própria, qual é a sua capacidade de sentar no seu sofá e botar um filme com o seu celular do seu lado? O que, que vai acontecer? Na hora que o filme tiver uma transição, na hora que a conversa não tiver tão interessante, em vez de manter seu foco, você vai pegar o celular e vai usar as redes sociais e vai ver uma publicação no Twitter. Então, para você ter o foco
de escrever, de pintar, de assistir um filme, primeiro você tem que ser capaz de se entediar com nada, de viver aquele tédio profundamente. Aí sim você vai conseguir focar nas outras coisas, porque todas essas coisas são difíceis, né, Rodrigo? Sim. E é isso daí, né, que para o RAM nos diferencia do nosso estado instintivo, né? Então, capacidade de parar, refletir, focar, que é exatamente o inverso do que a nossa sociedade está falando que a gente deveria fazer, é o que geralmente é exatamente o que nos diferenciou desse estado animal, instintivo, dispersivo e atento a todo momento. Então, foi isso que criou a cultura, foi isso que criou a ciência, foi isso que criou a arte. E nós estamos evoluindo, né, para um estado pré-civilizacional onde a nossa mente está o tempo todo fazendo 150 mil tarefas e não fazendo nenhuma com atenção. Essa prática do não fazer, ela vai ser o caminho que o RAM vai enxergar para a gente superar essa condição e transformar a nossa existência de uma existência miserável, consumida pelo desempenho, numa existência mais tranquila, mais feliz, mais radiante. E para isso a gente vai precisar reconsiderar muitas coisas. Primeiro, o que a gente entende por liberdade. Segundo, o que a gente entende por sucesso. Terceiro, se produtividade é ou não algo bom. E, por fim, imaginar um mundo onde a gente possa existir para além do simples fazer. Onde a gente pode existir como ser e não como fazer. Esse tema ele já apareceu, né, lá na história da filosofia com a Hannah Arendt, sua obra Vita Activa. Deve ser vida ativa aí, não sei como é que está o latim do Pedro para traduzir isso para gente, mas Parece bastante, né? parece, parece. Pode ser um falso cognato. Pois é. Mas o Ram mostra que a modernidade transformou o trabalho numa atividade desnuda. O que significa uma atividade desnuda? Sem narrativa, sem propósito transcendente. Isso acabou moldando o indivíduo contemporâneo. Então, as atividades todas são, digamos assim, para ocupar o tempo ou pragmáticas. Seria isso, Pedro Costa? Exatamente. Se você está cansado de ter a sua propriedade intelectual roubada na sociedade de vigaristas, o que você pode fazer? Você pode entrar em contato com o Sabiá Registro de Marcas. E se você está cansado de pagar caro, você pode usar o nosso cupom NPC10. É só entrar em contato com eles aí, com as informações da descrição. Usar o cupom que você vai ser completamente protegido por eles por um belo desconto, graças a um não precisa copiar. E Animal Laborans, que a Ana Arendt descreve, ele é uma figura completamente apática e ele é subordinado ao processo biológico e coletivo da espécie. Ou seja, ele renuncia à sua individualidade para participar desse ciclo anônimo de produção. E nada daquilo ali tem um sentido que vai além da atividade que ele está fazendo. E aí, na sociedade pós-moderna, né, a sociedade aí que nós estamos, essa dinâmica ela mudou um pouco, porque esse animal laboras de hoje, ele não é mais passivo. Ele é ao contrário, ele é hiperativo. Ele é hiperneurótico. Ou seja, em vez de dissolver a sua individualidade nesse trabalho que ele está fazendo, o animal laborans da sociedade pós-moderna ele hipertrofia a sua individualidade, buscando constantemente se destacar. Só que essa busca por singularidade que é hipertrofiada, ela não produz nenhum nível de serenidade na existência dele. Pelo contrário, ela dilacera ele. E acaba produzindo essa sensação de transitoriedade radical que caracteriza o nosso mundo contemporâneo, né? Então é por isso que você, não sei se você está nessa, né? Você tem a incapacidade de focar nas coisas. Você está o tempo todo buscando uma outra atividade ou uma outra coisa para te distrair, porque tudo se tornou transitório, né? Se fosse tivesse um sociólogo aqui, ia falar do Bauman e do mundo líquido moderno. Então a transitoriedade é a marca do mundo contemporâneo. E essa transitoriedade vai ter consequências psicológicas, né, na formação dos indivíduos, nessa subjetividade desse indivíduo contemporâneo. Como nada parece durar, como a vida não parece durar, como as narrativas que a gente conta para nós mesmos sobre as coisas, sobre o sentido da vida, se desfazem diante dos nossos olhos, a gente substitui então esse sentido por um vazio existencial. E esse vazio existencial, como não existe espaço vazio de verdade, ele é preenchido pela histeria do trabalho e da produção. E aí a gente tenta viver assim, trabalhando e produzindo não apenas para sobreviver com o dinheiro do nosso salário, mas para evitar confrontar a falta de sentido, a falta de ser que define a nossa individualidade e o tempo que nós estamos. E aí o Han vai trazer o Agamben nesse conceito, né, de vida desnuda para discutir essa redução à dimensão biológica do ser humano, que se torna a marca também dessa sociedade do desempenho.
o trabalho desnudo, ele se refere diretamente a essa vida desnuda, que é essa vida desprovida de propósito narrativo, de profundamente marcada por essa agitação, essa falta de sentido, que é a marca aí da nossa sociedade. Na antiguidade, a gente tinha uma individualidade marcada pelo cultivo dos valores e pela vida na polis também. Na Idade Média, pelo cultivo da fé e dessa transcendência provocada pela religião. Na modernidade, ainda que secularizada, a gente tinha esse valor da razão humana e dos seus produtos, esse humanismo, que fazia com que todas as nossas atividades fossem além da nossa mera existência. E isso foi perdido na contemporaneidade. Então não há espaço para contemplação, não há espaço para pausas. Tudo que a gente tem é essa manutenção incessante da nossa própria existência. Então o próprio corpo se torna o objeto de controle e a saúde como, digamos assim, objetivo final, né? O Han até comenta que o Nietzsche previu isso, né? Essa levada do corpo humano ao status de divindade. Então, nesse mundo sem narrativas transcendentes, nenhum tipo de perspectiva para além, você só tem uma coisa, um único objetivo absoluto, que é o seu corpo, a sua própria existência, o seu próprio corpo, é ser saudável, digamos assim. Kant vai relacionar esse conceito ao conceito de homo sacer, que foi proposto por Agamben, para descrever as figuras excluídas das sociedades, como os prisioneiros dos campos de concentração e os refugiados sem documentos de alguns países aí das sociedades pós-industriais. E nessa sociedade contemporânea, então, todos nós nos tornamos esse homo sacris, né? Nós somos mortos-vivos, entre aspas, né? Vidas desnudas que devem ser preservadas a qualquer custo, vaziamente falando, né? Obviamente, porque para ser vida de verdade, a gente teria que estar fora dessa lógica da, do auto-martírio aí, no desempenho. Então a gente não pode vivenciar uma existência plena, só sustentar biologicamente a vida, e a resposta a essa falta de sentido é a hiperatividade, já que o burburinho das múltiplas atividades, que não te dão um segundo de silêncio, permitem com que você não confronte isso. É um exemplo fantástico disso, né, Pedro? A discussão sobre a escala 6 por um, né? Eu acho que ela se encaixa muito bem nisso daqui. Quer dizer, de um lado, as pessoas falando, olha, a diminuição da carga de trabalho vai melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Quer dizer, vai ter uma vida, você vai ter tempo para ter uma vida mais satisfatória, mais completa, mais profunda. E por outro lado, você fala, não, o que importa é a produtividade e o desempenho. Então, na discussão em volta da escala 6 por um, você vê muito Uhum. bem delineado esses dois campos, né, que nós estamos tratando aqui, que é o campo que está querendo um tipo de vida, um tipo de experiência mais profunda, mais lenta, mais conectada, para um tipo de vida que fala, não, a única coisa que nós temos que fazer é ser produtivos, é produzir mais e mais e mais e mais, porque se não for assim, a gente biologicamente não vai ficar vivo, a gente não vai ter capacidade de. Geralmente eles sempre usam esse argumento, né? Se acabar com a escala 6 por um, a economia quebra, né? Então nós vamos desaparecer, nós vamos morrer, a sociedade vai morrer se a gente fizer isso. Então é sempre essa questão da sobrevivência como elemento, digamos assim, de negociação para dizer que não é possível uma vida mais profunda, uma vida mais lenta, uma vida mais desconectada. Ou Vamos mais reduzir para conectada. nossa Vamos reduzir para a nossa situação, né, Rodrigo? A gente nem precisa falar do PIB do país. A gente recebe muito mais se a gente pegar muito mais aulas. E se a gente reduzir nosso estilo de vida? Pô, nossa média salarial de dois cargos é uns 5 mil com os descontos, né, Rodrigo? Isso Se a aí. gente reduzir nosso estilo de vida e pegar menos aulas, a gente ganha 4 mil, ou R$ 1.000 a menos. É bastante dinheiro. Tem gente que vive com R$ 1.000. Mas vale a pena? Esses R$ 1.000 e a quantidade de aulas, de trabalho, de prova, de diário, de reunião, de encheção de saco que você vai ter? Não, não vale a pena. Você corta isso da sua vida, trabalha num turno só, tem tempo para ler, para escrever, para ficar com as pessoas que você ama, para cuidar dos seus bichos, para cultivar algum lazer, algum hobby que você tem, jogar Crusader Kings, escrever, pintar, compor. Isso é que vale a pena. Não pegar um monte de aulas, 50 aulas, dar aula de 5h30 da manhã às 10h30 da noite, ter sua saúde consumida pela exaustão de não conseguir dormir, de não conseguir descansar, ficar o final de semana igual uma múmia, porque você, em vez de fazer outras coisas, no final de semana só vai conseguir descansar, para receber um dinheiro que você vai consumir um iPad novo com ele, que não vai te dar nada de bom, nada de Real, real. maravilhoso, de real, de concreto. E aí, você faz o que com esse dinheiro todo?
Tudo bem que tem situações diferentes, né? É o cepalista que o Rodrigo falou, o nosso querido amigo Fagner, que não grava, não precisa copiar, ele tem uma filha, ele precisa pegar essas aulas para pagar um monte de coisa relacionada a criar uma criança, comprar uma casa e coisa e tal. Então são realidades diferentes, a gente não está falando disso. É, você está Mas falando para de quem. padrão de consumo. Mesmo nessa realidade, você tem padrões de consumo. Então, a gente está dizendo que Exatamente. o padrão de consumo é uma expectativa dessa sociedade contemporânea em cima de você, que não está só externamente, está dentro de você. Então, eu quero ter o iPad do ano. E aí isso me pressiona a trabalhar mais, pegar mais aula. E isso me faz esse desgaste. E aí eu tenho o Eu, iPad do ano, mas eu nem uso o iPad do ano porque eu estou dando aula de 5h30 às 10 da noite. Então é disso que a eu gente está quero falando. eu quero um carro novo, eu quero umas férias maravilhosas. E nada disso você vai conseguir usufruir direito porque você está morto por dentro. Então, nesse processo, a própria ideia de liberdade, né, ela se dissolve, ela desaparece e é substituída por um ciclo interminável de um lado, produção, né, nossas aulas a mais, Pedro, e de outro lado, consumo. É o que você vai fazer com esse dinheiro das aulas a mais que você conquistou. A contemplação, que deveria ser a nossa forma de resistir a essa vida, desse ciclo, ela foi suprimida nessa sociedade. E resgatar o espaço para ela e pausar nossa vida, pausar nossa existência, sem entediar com nada, é fundamental para a gente restaurar esse novo lugar para nosso ser, para nossa existência, para a gente ter uma vida que vai além da manutenção da vida. E é isso que a gente vai ver no próximo bloco. Se você chegou até aqui, consumiu aí minutos do nosso podcast, videocast, sei lá como é que você quer chamar isso aqui, já que você é inimigo do vídeo. Como é que você pode apoiar esse Episódio. trabalho nosso, já que a gente não pegou extensão para tentar sair da sociedade, né, exaustão da Exatamente. produtividade e está precisando de dinheiro? Exatamente. A gente não quer transformar num trabalho, mas ajuda, né, Rodrigo? Então, se você quiser apoiar esporadicamente, você pode mandar um pix para nprecisacopiar@gmail.com. Agora, se você quiser fazer um negócio mais estruturado, recorrente, largar lá no cartão de crédito e esquecer da gente, você pode entrar no Catarse/N Precisa Copiar e fazer um dos 3 níveis de apoio. O primeiro nível é, na verdade, nem precisa entrar no Catarse, é você divulgar o Não Precisa Copiar, nossos vídeos, nossos episódios para as pessoas consumirem. Você pode deixar R$ 5, que é o apoio sofista pragmático, que é só para dar aquela pequena pincelada, ou pode largar vintão, que é o apoio idealista romântico, para mostrar todo o seu apoio pelo Não Precisa Copiar. É isso daí, apoia lá. O Socrático, o Sofista Socrático, todo mundo tem que fazer, tá? É obrigação de quem acompanha a gente publicar as coisas aí. O Pedro é contra, eu sou a favor. Não é Eu sou obrigatório, mais porque socialista, então tem que ser assim, o nós Espírito tem que somos. mandar. Eu sou liberal, não, É não é isso aí. obrigatório. Se quiser, você pode cagar. E aí, pessoal, vocês se sentem mortos-vivos, como o Byung-Chul Han fala, ou vocês encontraram um sentido transcendental para a vida de vocês? Ou ainda está faltando e vocês estão se sentindo desgastados? Em que momento desse desenvolvimento pessoal vocês estão?